Bom, irmãos, agora é a hora da mensagem da palavra de Deus. Esse é o momento mais solene do culto. É o momento onde nós vamos ler aquilo que Deus deixou para nós de orientação. Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo está explicando para aquela igreja daquela época o que nós somos de verdade. Qual é a nossa real natureza. Aquilo que está em nós. Então vamos ler. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher está sujeita ao marido, enquanto ele vive, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro homem, mas morto o marido, livre está da lei. E assim, não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Mas agora, tendo sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo em que estamos detidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência. Porquanto, sem a lei, estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu-me que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou. E por ele me matou. Assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para me mostrar pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que faço não aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu, mas o pecado que está em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que trabalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Bom, meus irmãos, nessa mensagem, o apóstolo Paulo estava tentando explicar para aquela igreja qual é a verdadeira guerra que nós temos. Qual a verdadeira guerra que nós vivemos? A guerra está dentro de nós.
O Adão e Eva implantou em nós uma natureza má. Quando Deus disse para eles, não coma, senão você morre. E ele comeu, naquele momento ele entrou nele a natureza pecaminosa. E essa natureza é transmitida de geração por geração. Você é filho de pai e de mãe, você tem a natureza pecaminosa em você. E essa natureza, irmão, ela está dentro de nós. Paulo fala de um modo que parece que ele está falando de um outro ser, uma outra entidade. O pecado mora em mim. Por quê? Você sabe o que não pode fazer. Paulo chama de lei, que é a lei da época. Era a lei de Deus explicando o que é o amor, o que era servir a Deus. Então ele chama de lei. A lei, você entende, você entra na lei, você entende ela, e ela te mostrou que o certo é fazer o que Deus quer. Aí o que você faz? Você quer fazer o que Deus manda, não quer? Mas o seu sentimento, que é o desejo da carne, ele está operando contra o seu entendimento. Há uma luta. Né? Você quer fazer uma coisa boa, mas você até faz por um determinado tempo, aí quando você menos espera, você já está cometendo pecado. E pecado, irmão, tem muito pecado. Até o orgulho é pecado. A fofoca é pecado. A jactância, às vezes a gente acha que é habilidoso em alguma coisa e isso gera em nós um sentimento de superioridade. É pecado. E isso está em nós. Eu já estive num lugar onde as pessoas pecavam diante de um microfone, com todo mundo sentado lá. O pecado do orgulho. Né? Eu já tomei a 50ª Santa Ceia. Estou aqui porque Deus me tirou do lamaçal do pecado e fazer aquele discurso bonito. A gente sabia que aquele homem, com aquele discurso orgulhoso, jactancioso, alguém está sendo humilhado com aquele discurso. O coitado que está lá há 10 anos, mas só conseguiu tomar 2 ceias. Está 8 anos sem liberdade. Ou o irmão que não se sente digno de tomar por causa daqueles... Ou seja, pecados são vários, irmão. São todo tipo de pecado. E isso Deus não se agrada. E nós só vamos ficar libertos disso quando Jesus vier. Mas para nós entrarmos aqui, irmão, né? A grande pergunta que a gente faz, agora a gente vai entrar aqui na orientação do que o apóstolo Paulo está passando aqui para nós. Vamos começar com uma pergunta. Por que é que pessoas boas fazem coisas ruins? Não era para fazer, né, irmão? Por que é que pessoas boas fazem coisas ruins? Você pode ver um exemplo disso que eu vou dar para vocês, que está em nós. Se você não tiver controle aqui, ó, e reagir pela impulsão do corpo, o que você acha que a gente vai fazer? Até o mundo hoje só está equilibrado por causa da razão. Se tirar a razão do homem, os homens viram um bicho. É a lei de mais forte. É assim que os bárbaros, antigamente, quando não tinham lei, agiam. O mais forte. Os filhos que nasciam doentes, eles eliminavam. É a lei do mais... Isso é a natureza do homem normal. Você quer ver um exemplo disso, irmão? Eu vi um senhor muito crente. Ele era muito crente. Muito temente a Deus, fiel a Deus. Ficou velho. A idade se passou. E o cérebro, como qualquer outra parte do corpo, pode ficar doente ou não pode? Pode, porque o cérebro é um órgão, né, do corpo, que ele pode ficar doente. É onde está as informações, né? Pode ficar doente. Deu Alzheimer nele. Alzheimer. Ele até esquecia que era cristão. Coitado, a pessoa, um senhor de idade. E eu ia lá visitar ele. E quando ele estava esquecido, porque estava nervoso, eu ouvi ele falar palavrões que eu nunca tinha visto na minha vida. Por quê? Ele estava fora de controle. Ele estava fora, ou seja, ele esqueceu que era cristão. Então ele agiu como? Ele agiu com a natureza humana. A natureza dele, normal, humana, é aquilo que está dentro de nós, irmão. Está dentro de você e de mim. Só está quietinho. A gente dá um jeito de dar uma enjaulada no pecado, está segurando ele ali na porta ali. Não é? A gente não está segurando ele ali?
Para a gente não sair que nem um doido, vivendo o mundo, como diz o mundo. Mas às vezes ele sai um pouquinho, ele mete a cabeça para fora, ele quer sair o pecado. Vai você acordar de madrugada, irmão. Sabe aquele frio? Não tem aquela noite que está frio? Frio demais. Você não quer levantar da cama, quer? Não quer. Você põe o pé para fora e fala, meu Deus, só mexe a coberta, entra aquele ventinho para debaixo, fala, meu Deus, que frio. Você não quer levantar. Aí dá vontade de fazer um pipi. O que você faz? Você segura, né? Meia hora, uma hora. Você até cochila de novo, acorda. E o pipi apertando. Chega uma hora que você faz o quê? Você tem que ir. Joga a coberta e sai sem acender a luz. Aí você bate a quininha do dedo assim na porta. Pum, o dedo fica apontando para lá, para trás. Pode ser que escapa um palavrão ou não? Você quer fazer aquele palavrão? Você quis, irmão? Deu tempo de você raciocinar para parar ele? Você está entendendo o que é a natureza pecaminosa? Ela está ali, irmão. Você deu uma bobeada, o bichão que sai da jaula, já soltou um palavrão. Muita gente não liga, mas você é um cristão, você faz o xixi. Aí você deita na cama, perdeu o sono. Você fala, meu Deus, como é que saiu da minha boca isso? Jesus amado, tá lá, irmão. Não foi deletado da sua cabeça. Tá lá. Você ouviu, você aprendeu. Estou dando esses exemplos para a gente entender o que é a natureza pecaminosa. Ela está em nós, irmão. Só vamos, mas fique em paz. Tem uma notícia boa para todos nós aqui. Jesus vai voltar. E a natureza do pecado vai ser arrancada de nós. Ninguém vai entrar no céu com o pecado dentro de você. Você não vai, porque não pode chegar na presença de Deus com o pecado. A santidade de Deus é muito grande. Não é? E é por isso que Jesus veio. E é por isso que ele derramou o sangue dele. Ele limpou, ele lavou nós. Agora só está esperando o soar da trombeta para que nós sejamos ressuscitados sem o pecado. Jesus vai falar, está aqui, Pai, estão limpos. Agora eles podem entrar na sua presença. E Deus está aguardando cada um dos seus filhos, porque como um bom pai, Ele quer nos abraçar. Aqui tem mãe, tem pais aqui. Imagina vocês ficar longe dos seus filhos por 30 anos, 40 anos. Qual que é o sentimento que vocês têm? Qual que é o sentimento que vocês têm quando lembra dele? Do seu filho que está lá no Japão trabalhando. Está lá na guerra, está lá no exército. Não é de encontrá-lo e dar um abraço? Qual é o sentimento que você acha que Deus tem de nós? O que Ele está desejando? Deus também está ansioso para a nossa volta, para receber-nos lá na glória. E Ele preparou tudo, o sangue já foi derramado, os meus filhos estão sendo limpos, estão sendo purificados, já colocou o Espírito Santo dentro deles, que é esse Espírito, o poder que vai ressuscitá-los dos mortos, e eles entrarão na minha glória. E lá no céu, irmão, não sei se está tendo lá, mas deve estar uma correria lá arrumando a festa. Aí vem os filhos de Deus. Vocês já imaginaram os anjos? Os anjos que estão diante da boca. Os anjos, irmão, não estão diante de Deus como um Deus perigoso e mau. Eles amam porque sabem que Deus é bom, Deus é amor, Deus é humilde. Eles servem a Deus com amor. E eles estão, os filhos de Deus estão vindo. Eles vão vir quando? Já estão perto, né? Quando eles veem Jesus se levantar do trono. Já pensou, irmão? Ele levantou, é agora, Santo Deus. Portanto, irmão, vai chegar a hora que nós vamos ficar libertos. Só aguenta mais um pouquinho. E a ideia, irmão, a ideia aqui é para dizer para nós todos que o pecado, ele não é só um acidente de percurso, como essa do dedinho. A ideia de que Paulo ele está fazendo aqui não é para dizer que ele é só um acidente. Ele é algo que está dentro de você. Por isso que a mensagem de hoje fala, o hóspede indesejado. Ele está aqui dentro, morando dentro de nós. Mas o que acontece? Muitas das vezes a gente nem sabe que tem um hóspede aqui dentro. Você vive a vida, não é assim o lema do mundo? Você vai num psicólogo, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem que ir no psicólogo? Tem. Mas a ideia, às vezes, não é cristã. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Não que vocês não devam ir. Se vocês acharem um cristão, melhor. Por quê?
A ideia deles é ame-se. Não é assim? Que é muitas das vezes a ideia que eles aprendem. Você tem que amar a você mesmo. Pô, peraí, agora tem um problema aí, porque eu estou lendo a Bíblia lá, que Jesus falou que, né, eu não posso amar a mim mesmo. Eu tenho que amar o outro como a mim. Vocês estão entendendo o conflito que pode dar? Mas eles estão fazendo, e esse é o trabalho deles, tá certo? Eles não vão te tratar pela perspectiva da religião, vai te tratar na perspectiva da ciência. Mas é você que tem que filtrar isso. É você que tem que saber dar essa dosagem. Mas aqui, muitas das vezes, as pessoas não sabem que tem um hóspede dentro de você, ou seja, parece que tem um outro ser que está dentro de você que deseja uma coisa contrária do que você quer fazer. É uma briga que você tem em casa. Uma briga de você casado com uma pessoa dentro de você mesmo, né? Porque a sua mente está falando o quê? Não, isso aí não pode. Deus não se agrada. Mas daqui a pouco você está lá fazendo o que Deus mandou não fazer, né? Não, hoje hoje é o jejum, eu vou jejuar. Aí você fala, vou jejuar porque isso é bom. Quando dá 10 horas, você já está comendo um bolinho, porque não aguentou jejuar. Ou seja, a sua mente quer uma coisa, mas o seu corpo não trabalha junto. Ele deseja, o corpo, gente, ele sente, é isso. A mente raciocina, o corpo sente. O corpo quer o que ele quer comer, ele quer beber, ele quer degustar, ele quer ir, ele quer sentir prazer. E ele está fazendo a parte dele, esse é o papel dele. É nós que temos que fazer, é nós que estamos fazendo a troca. Eu não vou viver essa vida, estou dando ela para Deus, para eu receber aquela em glória. Então, irmão, só para nós entender essa mensagem, isso aqui não se trata de só um acidente, não é só um percurso. O pecado não é um percurso. O pecado é algo que está dentro de você. Muitas das vezes as pessoas pensam assim, mas aquele ambiente lá é o do pecado, que aquele ambiente, o pecado vai aparecer lá. Não, irmão, aquele ambiente lá é ruim, o bar, o boteco, que tem um monte de gente. É o diabo que fez o bar? Não foi o homem. É o pecado que está no coração do homem que faz ele planejar tudo isso e construir todas essas aberrações que existem. O diabo só está trabalhando ali para fazer que aquele negócio dê certo e ande. Mas é do nosso coração que procede todo o mau pensamento. Isso é bíblico. Eu vou ler para vocês daqui a pouco. Isso está na Bíblia, né? A prostituição, adultério, todos esses pecados pesados e graves. O que Jesus disse? Você está preocupado com o que você está comendo? É sério isso? Ele falou, você está comendo, fica tranquilo, meu filho. Daqui 2 horas você bota para fora. O problema é o que sai pela sua boca. É o que sai de você. Porque ele falou, porque é do coração que procede todo o pecado. A prostituição, a impureza, e ele fala um monte de outras coisas. É o coração do homem, irmão, que amaldiçoou o mundo. Não é o mundo que amaldiçoou o homem. Quando o homem pecou, o que Deus falou? Maldita é a terra por sua causa. O que Deus disse? Por conta do seu pecado, você condenou a terra. Deus, ele fez a terra para destruí-la? Não. Mas agora ela vai ser destruída. Então, quando Deus fala, maldita é a terra por sua causa, foi por causa do homem, o pecado do homem contaminou tudo. Então está em nós, irmão. A gente tem que ser humilde. E isso aqui é para fazer com que a gente seja humilde e entenda a nossa natureza e entenda a nossa necessidade do Senhor. E já vamos entrar lá. Como que ele fez e como que ele operou para nos ajudar nisso, né? Então, o diagnóstico nosso, irmão, que o mundo apenas influencia. Ele apenas cria as condições. Mas é do homem que sai todo o projeto para as coisas piores que existem, as coisas mais perversas que tem, sai do coração do homem. É o homem que é o propagador de todo tipo de aberrações, de blasfêmias, de pecado, sai do coração do homem. Por isso que quando uma pessoa é convertida, irmão, ela para de fazer muitas dessas coisas, começa a agradar a Deus, porque nós já vamos entrar nisso, né? É onde o Senhor Jesus operou, ele entrou e ele abriu os teus olhos.
para que você entenda que tem algo em você que você precisa freá-lo, né? Ou seja, irmão, vamos supor, tem um rapaz, vamos dar um nome para ele, Elias. Vamos botar o nome de Elias. Elias, José, Elias. Esse Elias é um pintor lá do século XVIII. E ele mora no campo. Elias mora no campo, é um garoto muito humilde, muito amoroso, vive no campo. E ele pinta. E Elias pinta muito bem. Ele consegue ver coisas na natureza que outras pessoas não conseguem enxergar. E ele consegue colocar aquilo na tinta. Elias pinta e aquilo fica uma maravilha. Muito humilde o garoto. Os pais veem aquilo, acham aquilo bonito. E ele trabalha no campo. Mas, em determinado momento, uma voz meio que leve, suave, começa a soar nele para Elias. Por que você não vai para a cidade grande, meu filho? Lá o povo vai ver as suas pinturas. Você vai ser valorizado. E ninguém te valoriza. E ele olhando aquele campo, os pais, a mãe, a roça. E aquilo foi entrando no coração dele. Aos poucos, Elias resolveu ir embora de casa. Ah, pai, mãe, mas onde você vai, filho? Aqui tem tudo, a fazenda é sua. A gente vai deixar para você. Não, mas eu vou atrás do meu sonho. Eu vou criar o meu sonho, vou atrás do sonho. E ele foi atrás do sonho dele, Elias foi embora. E chegando na cidade grande, ele viu que ele não era o único pintor. Tinha outros pintores também bons, habilidosos. Mas Elias queria destaque. Elias estava acostumado com aqueles elogios da cidade, da roça, porque ele era o único pintor, né? O único pintor, e lá, como já tinha outros concorrentes, mas Elias queria destaque, precisava ganhar com aquilo. E Elias começou a ver outras pinturas e criar algum plágio. Ele foi criando os plágios, foi criando algumas pinturas, né, enganando um e outro, até que ele começou a ficar reconhecido. Elias foi começando a ficar reconhecido, e cada vez aquela voz falava mais forte, mais clara com ele. E Elias começou até a fazer coisas que não deveria estar fazendo, roubando do negócio para criar. E Elias foi crescendo e foi ganhando dinheiro. Quando Elias caiu em si, falou: meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Isso aqui não é certo o que eu estou fazendo. Aí Elias um dia estava passando na praça da cidade, triste e cansado. Elias parou naquela praça e ele viu um homem de pé, falando alto, falava, e ele viu que o homem tinha um livro preto na mão. E ele parou para conversar com aquele homem. Quando aquele homem acabou, estava guardando as coisas para poder ir embora, ele sentou para conversar com aquele homem. E Elias começou a conversar com aquele homem e contar a vida dele, e como é que estava a situação. Aquele homem entregou o livro para ele e falou assim: ó, a resposta do que está acontecendo com você está nesse livro. Leia esse livro, que você vai saber exatamente aonde você errou, e você vai poder corrigir. Quando Elias começou a ler, quando Elias terminou de ler o livro, ele percebeu que não estava sozinho, e que tinha alguém dentro dele. Foi quando então foi descoberto o pecado que estava lá dentro, aquele orgulho, aquela jactância de Elias, né? A avareza, né? Para querer ter as coisas. Foi descoberto, Elias percebeu que não estava sozinho, e então foi desmascarado. O pecado foi desmascarado, e Elias entendeu que sozinho ele não poderia se libertar. Foi quando Elias estava lendo Romanos, e dizia assim: quem poderá me libertar do corpo dessa morte? Então Elias naquele dia caiu de joelhos e pediu misericórdia. Falou: eu não consigo sozinho, Senhor. Me ajuda a voltar para a minha vida. Me ajuda, eu renuncio tudo. Pediu perdão, e Elias então começou a sentir algo forte dentro dele, uma luz, uma coisa boa dentro dele começou a surgir. E naquele dia então, o pecado foi ficando pequeno, foi ficando menor, e o pecado foi ficando no cantinho. Elias entendeu que tinha alguém ali, e Elias então começou a aprender a lidar com ele. Começou a aprender a lidar, a falar: não, você tem que ficar quietinho aí. Elias então conseguiu, com a ajuda de Deus e a conversão, Deus encheu Elias do Espírito Santo. E o Espírito Santo é a dosagem para contrapor a balança. O que o homem tem? Amor pelo mundo. É quando você tem o desejo desenfreado, é amor. E o que Deus fez? Deus colocou o amor divino
no coração de Elias? O que? Amor por Deus. Agora você não agrada a Deus porque só é o correto. Você quer agradar porque você o ama. Com amor as coisas ficam mais fáceis. Deus, contrapôs a balança, deu força para Elias e o hospedeiro ficou quietinho, começou a ficar quietinho lá no canto lá. Só tem uma coisa, ele continua lá. Ele só está mais fraco, só está mais quietinho, mas ele continua ali dentro. A gente tem que ficar atento para não deixar ele, acordar de novo, levantar. A gente tem que manter ele quietinho ali. Então aqui, olha o que o apóstolo Paulo fala, no versículo 17 e o 20. Nesse caso, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo praticando. Olha essa frase. Nesse caso, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Não parece que ele está falando de uma outra pessoa? Parece que está dentro de nós. Ou seja, eu, Josafá, quero fazer uma coisa, mas tem uma coisa dentro de mim que me faz fazer outra. Não tem outra saída, irmão. É se entregar aos pés de Deus. Por isso que não existe salvação por obra. Como que você vai ser salvo por suas obras? A própria Bíblia fala, você acha que a sua obra é boa? Sua obra é trapos de imundícia para Deus. Porque, de alguma forma, ela está mascarada com alguma coisa. Eu vou agradar a Deus porque eu vou receber orgulho. Já que tem sempre um motivo por trás da boa obra. Não existe, irmão. A única boa obra é cair de joelhos e falar para Deus, eu não tenho nenhuma, Senhor. Tenha misericórdia de mim e me perdoa, me ajude. Só Ele pode nos ajudar. A gente não tem como. Olha o que Jesus Cristo disse. Jesus disse que o nosso coração é de onde procede todos os pecados. Olha só. Porque do interior do coração, isso está em Marcos, capítulo 7, versículo 21 e 23. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações e os homicídios, os furtos, as avarezas, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Jesus, ele falou por acaso aqui, é da casa de prostituição que procede a fornicação, o adultério. Ele falou isso? Ele falou que era da onde? Do nosso coração. Aquela casa de prostituição, irmão, ela vai falir. Ela vai falir quando Deus arrancar o desejo do coração do povo do mundo. Se o pecado saiu de você, você não vai mais lá. Estou falando que ninguém vai. Estou falando o povo do mundo. As pessoas. Isso é só para a gente entender. Está em nós, irmão. Aquilo é só a isca. O desejo é da onde acontecem as coisas. Está dentro de nós. Às vezes você tem que comer menos. Mas o problema é do bolo ou você que não aguenta ver ele? Eu falo de mim mesmo. Eu estou orando a Deus nessa parte. Porque é uma tentação. Tem que trancar as portas da cozinha. Mas isso aí é estar livre? Não é, irmão. A gente só está se prendendo. Mas essa luta tem um fim, irmão. Vai ter um fim. A gente vai deixar de ter, porque isso é sofrimento. A gente está lutando, entregando nossa vida, sofrendo, para poder agradar a Deus. Mas quando Ele vier, não vai haver mais sofrimento. Vai ser o contrário. Deus, quando arrancar a natureza pecaminosa, vai sobrar a natureza santa que Ele nos deu. O que vai acontecer? Você vai ser puxado à santidade. Você vai ser puxado a agradar a Deus. É o contrário. O que antes você era puxado ao pecado, você será puxado à santidade. Você vai querer, nem se você quisesse pecar, você não consegue, porque o pecado não está mais em você. O pecado não está mais em nós. Como é que você vai pecar? Não tem como. Deus, ele falou isso lá atrás. A serpente maligna. E ela é quem ajudou a introduzir o pecado no mundo. Porque qual é o primeiro pecado que acontece na Bíblia, irmão? Quem foi que cometeu o primeiro pecado?
Não foi a serpente? Enganando? O engano não é o pecado? Não é? O sofisma? Olha ali. Ela enganou a mulher. E induziu a mulher ao pecado. O primeiro pecado estava ali na serpente. Por isso que Jesus disse o quê? Você peca desde o princípio. Estava nele a origem de tudo. E o que nós temos agora, irmão, é fruto do adversário que está em nós. Mas Deus vai arrancar isso. Ele vai arrancar. O que aconteceu ali? A serpente disse assim, espera aí. Sabe por que Deus não quer que você coma? Sabe por quê? Eu vou te explicar por quê. Deus é esperto. Ele não quer que você seja igual a ele. Ele não quer que você seja igual a ele. Né? Sabendo o bem e o mal. Aí a Eva falou assim, com outras palavras, né? Ah, então Deus está passando nós para trás. Olha aí, irmão, já começou a desconfiar daquele que é todo bom. Então ele está passando nós para trás. Não quer que nós sejamos igual a ele? Lógico que não. Ele não quer. Como que você vai ser igual a Deus? A serpente mentiu, irmão? Não mentiu. Ela só não contou tudo. O que é tudo? Deus sabe o bem e o mal. Mas Deus tem pecado nele, irmão? Não tem. Então ele não pode pecar. Ele conhece o bem e o mal, mas não pode ser tentado. O que é tentado? Tentado é quando tem algo em você que te tenta aquilo, a te levar aquilo. Eu não posso ser tentado a comer jiló. Vocês acham que o jiló me tenta? Não tenta. Por quê? Eu não gosto de jiló. De jeito nenhum jiló. Pode ter 300 mil jiló ali, pode ter jiló de canela, pode ter misturado, sei lá, com açúcar. Vocês estão entendendo? Eu não vou comer jiló porque o jiló não está em mim, eu não tenho gosto de jiló. Agora, se botar uma pizza ali, em casa, às vezes, vem umas pizzas lá e sobra uns pedaços. A gente acorda de madrugada, você vê, você tromba com outra pessoa de madrugada. Você tromba. Da onde você está vindo? Não, da onde você está vindo da cozinha. Se não tiver lá, você vai lá, tem sempre uns assaltos de noite. Estou brincando. Ou seja, irmão, vocês estão entendendo? Porque quando Deus coloca Adão e Eva para fora do jardim, o que ele fala? Vocês lembram o que ele fala? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui rapidamente. Deus, quando manda Eva e Adão para fora do jardim, olha para vocês verem como a serpente não mentiu. Isso é sofisma, irmão. Isso é o mais perigoso. O sofisma é o primeiro, é a origem de todo o pecado. E está até o dia de hoje nas igrejas. Por quê? O sofisma, ele usa a verdade, mas a metade da verdade. Ele não usa tudo. Só quem enxerga o sofisma é quem estuda, é quem busca para não ser enganado. Ou seja, a única saída é você saber mais do que o sofista. Não tem outra saída. Olha só o que Deus disse para quem estava do lado dele, que a gente sabe que é o Senhor Jesus que estava junto dele. Havendo lançado fora, olha só. E disse o Senhor Deus, Gênesis 3, capítulo 22. Vamos ler o capítulo 21 primeiro. E fez o Senhor Adão e Eva e a sua mulher. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. A serpente mentiu? Não mentiu. Só que quando o homem peca, ele introduz a natureza pecaminosa nele, ele sabe, igual a Deus. Agora está, porque eles não tinham maldade, irmão, não tinha pecado nele. Eles não tinham maldade, eles não tinham ganância, não tinha fofoca, não tinha inveja, não tinha nada dessas coisas. Não tinha nada disso. Mas quando o homem peca, que essa natureza entra nele, pronto. Só que ele não sabe que agora ele não consegue. Ele até sabe. A natureza é assim, eu conheço o bem e o mal. Mas a coisa está tão ruim, irmão, que você conhecendo o bem e o mal, você não consegue ir para o lado do bem. Olha que situação. Você não consegue. Tira o Espírito Santo do homem. Vê se ele consegue agradar a Deus. Não consegue, irmão. É só ver a história dos discípulos. Os discípulos, antes de
de Cristo e encher eles do Espírito Santo, eles conseguiam agradar Jesus? Muita dificuldade. Jesus perdia até paciência com ele. Até quando eu vou estar no vosso meio? Muita falta de paciência. Abandonaram Jesus, deram as costas para ele. Uma mulher comum, simples. Você é galileu. Eu não, Deus me livre. Não, ele fala igual um galileu. E ele vendo Jesus ali apanhando, irmão. E largou Jesus sozinho. Aquele homem valente, corajoso. Largou Jesus e foi embora. Ele queria ter feito isso? Não. Porque ele falou o que para Jesus? Ah, eu vou contigo até na cruz, se for o caso. Não foi isso? A cabeça dele queria fazer isso, mas o corpo? Não. Olha o padrão. Conhece, sabia, mas não conseguia fazer. Mas depois que Jesus morre, ressuscita e enche eles do Espírito Santo. Olha a diferença do mesmo homem. Quando Deus encheu ele do Espírito Santo, que eles foram levados na frente do Sinédrio. Não é uma mulher simples. É na frente do Sinédrio, lá onde é feito o julgamento, que poderia matar ele ali na hora. O que os sacerdotes disseram para ele? Bateram neles, espancaram e falaram assim: não volte mais para o templo, porque se vocês voltar para lá, nós vamos te matar. Eles ficaram com medo? Pedro batendo o pé no chão e falou assim: me responde uma coisa. A cara toda torta, toda arrebentada. O que vocês acham mais justo? Obedecer o homem ou a Deus? Olha, petulante, irmão. Olha que comportamento. Não é completamente diferente? Quando ele fez isso, ele estava com medo de morrer? Ele estava com medo de ser preso? Da onde que vem essa diferença, irmão? Do Espírito Santo que Deus encheu o coração deles. A diferença no comportamento do homem. E é isso que Paulo fala aqui. Quem poderá me libertar do corpo dessa morte? Só Deus, irmão. Através do seu Filho, Jesus Cristo, enchendo o nosso coração do amor divino de Deus. O amor que você sente por Deus aí agora, irmão, não é seu, é de Deus. Ele colocou aí esse temor que a gente sente, essa firmeza de falar de evangelho, enquanto os outros estão falando contra, não vem de nós. Está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 5, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O que esse versículo está falando? Deus encheu o seu coração do amor divino para que você consiga vencer, para que você consiga dominar o mal que está dentro de nós. Jesus Cristo abriu os nossos olhos e falou: não se preocupa, a nossa guerra não é contra a carne, não é contra pessoas, não é contra outros países, a nossa luta é interna. Jesus estava mostrando que o mal era o pecado que está instalado em nosso coração. O povo judeu não conseguia agradar a Deus. Por quê? Paulo fala aqui: eu tenho um corpo vendido no pecado. Vendido é um termo de falar assim: eu estou derrotado no pecado. Não consigo. Eu até tento, até luto, mas eu não consigo. Portanto, irmão, Paulo, quando ele está explicando isso, ele está tentando abrir os nossos olhos para que você entenda primeiro, né? Qual a nossa situação? O que nós estamos enfrentando? Para que a gente consiga lutar corretamente. Isso é Deus instruindo, filho, calma, eu vou te explicar e te ensinar para que você saiba lutar, para que você aprenda a lutar. Então, quando o homem entende, irmão, qual é a sua natureza e da onde vem o pecado, aí ele aprende a lutar. E aí vem as orientações de Deus. As orientações para a gente aprender a lutar é estudar a palavra, como a gente acabou de falar. Como é que você vai saber, irmão, se está certo ou errado? Quando alguém chega e te explica uma coisa, não, porque está escrito na palavra de Deus que você tem que tomar posse das coisas e que Deus tem que te dar, porque Deus tem uma dívida com você e você tem que pedir. Isso está certo? Como é que você vai saber se está certo? Você não estuda. Sofisma, irmão. O sofisma não é mentira. Mentira é uma coisa que não existe, você inventou. O sofisma, ele usa uma verdade, mas ele não usa toda a verdade, para produzir uma
falsa ilusão da verdade. Como a gente acabou de dizer aqui, a serpente não mentiu, ela só não falou toda a informação. Por 2 vezes. Qual foi a outra falsa informação que a serpente deu lá para Eva no dia? Vem cá, moça. Deixa eu falar com você, boba. Né? Vamos imaginar que era assim. O que você está fazendo aí? Eu estou passeando aqui no jardim. Não, vem cá. Eu vi você batendo um papo com Deus lá e eu vi que ele falou com você umas coisas aí. O que foi que ele te disse? Você vê que a serpente joga verde. A gente não sabe dizer se ela ouviu a conversa com Deus, não. A gente parece que não. Porque ela fala, Deus disse isso? Ela, não, Deus não falou isso. A serpente fala, não foi isso que ela falou. Ele só falou que do fruto de toda a árvore nós podemos comer. Temos a que está no centro do jardim. Aquela lá a gente não pode comer. Poxa, por quê? Ele disse que a gente comer, a gente morre. Morre nada. Morre nada. Você precisa morrer, você não morre, não. Ela caiu dura, irmão? Morreu? Não, né? Ela não caiu dura, porque era para cair dura. Porque foi isso que a serpente supostamente quis insinuar. Não, você não cai dura. O restante da frase qual que era? Você não morre agora. Mas você morre depois. Você morre 2 vezes aí. Você vai morrer a sua natureza, porque eu sei que Deus não vai mais vir aqui. Olha só, serpente, eu sei a santidade de Deus, o tamanho da santidade dele, e ele não. E eu sei disso, e eu sei também que você morre, mas não é agora. Você vai morrer depois. Irmão, se Adão e Eva foi enganado, quem é nós? Quem é nós? A única forma, não confie no seu coração. Essa explicação é não confie no seu coração. Confie na Escritura, na palavra de Deus. O nosso coração nos engana também. O nosso coração é enganoso. A Bíblia fala, quem poderá conhecê-lo? Ele é enganoso. Não podemos confiar no nosso coração, irmão. A mentira não alegra também, irmão? A mentira alegra. Pega um menininho, um pai lá, tem um menininho, está pedindo a bicicleta para o pai não pode dar, mas o pai resolve dar um pouquinho de alegria, de esperança para o menino e fala, semana que vem, eu vou comprar para você a melhor bicicleta que tem. Mas o pai está mentindo. Ele não tem dinheiro. Mas o menino sabe que o pai está mentindo? Ele não sabe. Ele vai ficar contente ou vai ficar triste? Vai ficar contente, não vai? Ele vai sair contando para os seus amiguinhos. Por quê? O coração dele está alegre, ele está confiando no coração. Está certo isso? Não está certo. Não confia, irmão. Esse negócio de eu estou sentindo no meu coração. Eu lembro de um irmãozinho, no meu trabalho, eu trabalhava com ele, era da igreja onde a gente estava. Irmão, pai, eu sei quando alguém não está na guia de Deus, está falando coisas. Eu falei, você sabe mesmo? Eu sei. Eu sei. Eu sinto no meu coração. Se o meu coração sentir alegria, é de Deus. Eu falei, vixe, então lascou. Ele falou, como assim lascou? Eu falei, não vou nem começar a falar, porque senão eu não vou conseguir almoçar. Porque a gente estava na hora do almoço. Mas como assim? Eu falei, não, outra hora a gente vai conversar. Mas esse negócio aí de que você confia no seu coração, que ele fica alegre aí, rapaz, vai dar ruim para você. Outro dia eu encontrei ele, eu falei, Deus safado do céu, você era meio doido para falar umas coisas para nós. Mas não é que você tinha razão? Ele me mandou mensagem todo dia, estava de barba. Barba, era um menino todo bonitinho, zeladinho, né? Não dá para confiar no nosso coração, irmão. Não dá, irmão. Confia na Bíblia. Se alguém vier te falar alguma coisa sobre Deus, está escrito aonde? Já começa com essa pergunta. Onde está escrito? Não, eu estou sentindo. Ixi, irmão. O negócio de eu estou sentindo aí. Veio uma vez em casa, minha esposa lembra, nós estávamos orando lá com os irmãos, né? Aquele negócio bem recebendo, né? Muitos anos atrás. Aí eu sempre fui um pouco mais preocupado com profetada, né? Então eu já abri oração e já fazia tudo. Aí a menininha, a irmãzinha, devia ter o quê? Uns 6 aninhos, cara? Uns 6 aninhos. Pia, e sério, você está sentindo alguma coisa? Eu estou, irmão, estou com a barriga doendo, eu estou com fome. Pelo menos ela foi sincera. A menininha foi sincera. É isso que você está sentindo? Eu falei, glória a Deus. Então acho que não tem recado nenhum hoje, irmão, hoje aqui, né? Hoje não vai ter recado nenhum. A menininha levou no pé da letra. Você está sentindo alguma coisa? Ela falou, tô. Acho que foi o almoço que nós comemos agora. Eu falei, tadinha, né? Mas esse negócio de eu estou sentindo, irmão, é assim que muita gente se guia. Não é pelo que está escrito.
é pelo que está sentindo. E nesse negócio de sentir, irmão, vai vir muita dor e sofrimento na vida das pessoas. Muita dor e sofrimento. Esses dias mesmo eu fiz até um vídeo num canal de uma moça que deu dó. 10 anos esperando uma profecia cumprir. Perdeu casa, perdeu muita coisa. Um outro rapaz que eu fui fazer uma visita na casa dele, ele sofreu um acidente, teve a perna esmagada, e ele ia entrar com uma ação, porque ele precisava entrar com ação para poder manter o seu emprego. Ele precisa entrar com ação porque se passou de 2 anos, já perde ali isso, prescreve, né? E aí perde. Então ele precisa, não é que é mal, ele quer ir, não, ele precisa para se resguardar. Mas aí ele foi buscar a palavra. E o que a palavra falou? Deixa na onde? Na mão de Deus. E o que a gente estava fazendo na casa dele? Levando cesta básica. E era um senhor de idade. Não conseguiu mais emprego, não conseguia mais nada, ajuda de nada, porque ele confiou em estou sentindo, Deus manda dizer. Põe na mão de Deus. E Deus deu inteligência para o ser humano instituir o que nós vemos hoje aí, que é o judiciário, tudo isso, irmão, é inteligência, é nós que usa errado. É o homem que usa errado. Mas se você pegar, tirar o ser humano e você olhar todo o processo, como está constituído uma democracia, você vê, isso é Deus, rapaz, para ter uma inteligência dessa. Um poder que controla esse, que esse julga, que esse controla esse outro aqui. Se os homens fossem honestos e bons, estava tudo andando bem. Então, não confie em sentimentos, irmão. Confie unicamente na palavra de Deus, porque ela não mente para você. Nunca mentiu para ninguém, irmão. Quem se guia pela palavra de Deus, irmão, não quebra a cara. Primeiro lugar, você nunca vai ficar decepcionado com a palavra. Ela não vai te trair. Não vai inventar coisa. Não vai mentir para você. A palavra não mente, você abre, ela é aquilo e ponto final. Sou santo, você é santo, coisa nenhuma, você tá cheio de pecado. É isso que a palavra está falando para gente. Confie em Deus, irmão. Confie em Cristo Jesus. Portanto, irmão, e chegando aqui no fim, o pecado está em nós, ele é forte. E sem Deus a gente não vence mesmo. Como Paulo falou, não tem condição, não consigo. Está difícil. Mas em contrapartida, Deus encheu nós do seu Espírito. E esse Espírito Santo, ele é poderoso para nos ajudar a vencer. Um cristão não deve, irmão, viver debaixo do pecado. Você deve viver debaixo de luta, constantemente, para mantê-lo no seu lugar, quietinho. E a promessa de Cristo qual que é? Continue lutando, porque um dia eu acabo com essa luta. Aguenta firme. Segura que eu estou vindo. E eu vou vir. E quando a palavra de Deus fala que quando Jesus vier, nós teremos um corpo igual ao dele, irmão. Não está querendo dizer que nós vamos ter o olho de fogo, cabelo como lã, né? Nem fala na Bíblia lá. Porque teve um irmão uma vez que me perguntou, ô Josafá, se a gente vai ter um corpo igual ao de Cristo, então a gente vai ter pés de latão reluzente, né? A gente vai estar com um cinturão também. Eu falei, você viu isso aí? Eu, não, mas que lá fala que vai ter um corpo igual ao dele. Eu falei, então, você tem que pegar o contexto todo. No contexto está falando da nossa situação difícil diante de Deus. Mas fala que quando ele vier, nós vamos ter um corpo igual ao dele, incorruptível. Que tipo de incorrupção está falando? Do pecado. Quando fala que vamos ter um corpo igual ao dele, é um corpo santo, sem pecado. Portanto, o pecado que está dentro de nós, ele sabe que está com o tempo contado. E ele é a força do diabo. O diabo implantou ele em nós para tentar fazer o quê? Controlar a nossa vida, fazendo o que ele quer e o que agrada a ele. Ele planta em nós a semente e depois ele coloca as situações aí fora. Ele coloca as situações, confiando no quê? Que aquilo que está dentro de você vai trazê-lo para ele. Vai trazê-lo em situações onde vai trazer desgraças para a sua vida, porque esse é o projeto dele, destruir o projeto de Deus, que somos nós, a sua imagem e a sua semelhança. Esse é o trabalho dele. Mas quando Jesus Cristo morre na cruz, ele faz o quê?
A palavra de Deus, ela falou o quê? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Está querendo dizer o quê? Que Jesus, ele cobriu o pecado com a graça. A graça é muito maior do que está dentro de você, irmão. Deus jamais vai dar as costas para nenhum dos seus filhos que luta. Ainda que você caia, você vai levantar pela graça de Deus. Ele não te chamou para ficar no chão. E ele sabe, Deus, irmão, é por isso que muito religioso não entende, mas como Deus está perdoando? Eles acham que são santos. Então aí, e não peca. Não me mente, engano, passa as pernas, mas acham que não estão pecando. Só falta fraqueza. Mas não, irmão. Deus sabe do que está em nós. E por isso que ele tem piedade e compaixão. Jesus está lá para quê? Para poder dizer para ele, Pai, existe uma natureza. Difícil aquela luta. Tem piedade e compaixão. Ele está intercedendo por nós. E ele vai fazer isso, irmão, até que ele venha e nos liberte de uma vez por todas. Portanto, irmão, o conselho final na exortação dessa palavra é persistência. Não desista, irmão, porque Deus jamais desistirá de nós. Existe a perca da salvação? Existe. Para quem? Para quem olha para ele e fala, quer saber disso aqui não. Não é mais para mim não. E vai embora. A perca da salvação é quando você dá as costas. Que é a apostasia. Agora, porque o filho está tentando chegar no pai e cai, e levanta e cai. Ah, você caiu? Ah, agora eu não quero mais. Sujou. Né? Como se fosse eu mesmo, quando cai um doce no chão, eu não como. Não pego para comer. Mas nós não somos um doce, irmão. Você não é um doce, você é um filho. Você valeu o sangue do filho dele. Então não é o seu pecado que vai te afastar de Deus. É se você desistir de Deus. Todas as passagens bíblicas, principalmente do Novo Testamento, como fala daqueles que perdem a salvação, são aqueles que deram as costas e apostataram da fé. O apóstata, irmão, a Bíblia fala, não tem nem como recuperar ele de novo. Por quê? Porque ele não quer. Ele vai embora. Ele começa a encontrar problema na Bíblia, ele começa a blasfemar, começa a falar porque ele não acredita mais. Ele não crê. E tem muita gente assim, irmão. Eu já encontrei bastante gente assim, que ficam decepcionadas e depois elas começam a blasfemar contra Deus, contra os cristãos, contra Cristo e assim por diante. Então, a dependência total de nosso Senhor Jesus Cristo, irmão. Não desista dele. Ora, jejue, vigie, irmão. Estude a palavra de Deus. E para nós encerrar essa mensagem aqui, eu já falei isso aqui um tempo atrás, mas eu vou falar de novo. Jesus Cristo jejuou? Jejuou, né? Coitado, ó. O jejum dele foi tão forte, irmão, foi tão forte, que ele, depois que passou a tentação, ele não ia conseguir voltar até a cidade, mano. Ele estava tão distante, o caminho até chegar perto da água e da comida, não vai dar tempo. Por isso Deus manda o anjo. Não mandou o anjo só para mostrar, assim, mandou o anjo por necessidade. Mas ele jejuou. Ele jejuou e venceu o tentador. Agora a pergunta para a gente entender isso que eu estou falando agora. Alguém aqui é melhor que Jesus? Ninguém é melhor que Jesus. Então, se Jesus jejuou, irmão, por que é que nós não jejuamos para vencer o mal? Por que nós não jejuamos? Jejua, irmão. Ora. Busque a Deus. É a ferramenta que Deus deixou para a gente. Leia. Na sua mãe me entende, sim. Persista. Que você vai entender a palavra. Leia a palavra. Jejue. E ore com mais frequência, irmão. Para a gente buscar a santificação. Esses são os meios que Deus nos deu. Para deixar o pecado lá, fechadinho, dentro daquela jaula. E ele vai ficar ali até que o nosso Senhor Jesus venha nos buscar. Bom, irmãos, essa é a mensagem de hoje. Né? Eu espero que os irmãos entendam e compreendam. Depois em casa leiam de novo. Romanos capítulo 7. Leiam. Vocês entenderam agora o que
o tema da mensagem quer dizer o hóspede indesejado. Ele está dentro de você ou não está? Mas você gosta que ele está aí? Não, não gosta, né? Aquele inquilino que você quer botar para fora, mas não consegue. Mas ele está aí. Mas já foi dada uma ordem judicial. E só está aguardando vir o cumprimento da sentença. Não é isso? E ele vai cumprir quando? Quando Jesus vier. Enquanto isso, tenha paciência. Mas deixa ele lá, não dá água, não dá comida para ver se ele sai, mas não sai. Mas deixa ele lá, deixa ele no cativeiro lá. Ele está quietinho ali dentro, esperando levantar de novo. Mas não vai, irmão. E essa mensagem aqui é para abrir os nossos olhos, para fazer com que a gente entenda que o que está dentro de nós, irmão, faz parte daquilo que foi feito lá no Jardim do Éden. E a gente vai ter que lidar com isso. Mas uma hora vai ser arrancado de nós, de uma vez por todas. Aí sim você pode dizer, não sou pecador. Por quê? Porque Jesus tirou ele de mim. Enquanto isso, como João disse, aquele que não disser que não tem pecado, faz de Deus mentiroso, né? Faz de Deus mentiroso. Por que a Bíblia está falando isso? Porque Deus fala que eu sou pecador. Se eu disser que eu não sou, eu estou querendo dizer o quê? Que Deus é mentiroso. Né? Então não permita isso, irmão. Não que a gente ande e viva pelo pecado. Não. A gente só reconhece. Eu não estou pecando agora. Mas se eu largar o freio, se eu abrir a jaula, o que acontece? Eu vou dar um exemplo rápido aqui, só para nós terminar. Tinha um irmãozinho, né? Ele está nas redes sociais, tadinho. E sofreu um problema lá na igreja que ele estava. Ele fazia aquele negócio com as mãos lá. Como é que fala? Libras, né? Libras. Fazia lá, ele estava lá no lugar e de repente, acho que não gostaram dele. Perseguiram o garoto por causa do jeito dele. Mas ele estava ali. Como? Lutando, né? Deixando o leãozinho quietinho lá. Tiraram a liberdade do garoto. O garoto ficou bravo. Soltou o leão. Abriu a jaula. E era meio afeminado. Como é que vocês acham que estão agora? Você vê lá os vídeos do garoto, coitado, se abrindo, se entregando e mostrando. E estava numa balada lá, né, com pessoas que gostam do mesmo sexo. Ou seja, abriu a jaula. Ou seja, aquilo estava nele. Já estava lá. E ele estava lutando para segurar aquilo lá dentro. Ele estava lutando. Mas aí os homens vieram lá injustos e bateram no garoto, abriu a jaula lá e se soltou. Ou seja, dentro de todos nós, irmão, o pecado ele está ali. A gente tem que segurar ele lá. Você vai ficar aí, rapaz. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Vai, não vou. Era muito tarde. Às vezes, quando você topar o dedinho na porta lá, tenta. Não é difícil, mas tenta lembrar de Jesus. Então, não vou falar o palavrão. Eu não vou falar o palavrão. Vai ficar quieto aí. Eu aprendi até a falar em russo para não falar palavrão. Chuto quando eu vai. Você não quer falar o palavrão, mas Deus sabe, né? O que está no nosso coração. Ou seja, aquilo ali faz parte da ira, faz parte de alguma coisa, mas o nosso papel é lutar, irmão. Eu convido a igreja. Ora mais, irmão. Lute por Jesus. Lute. É isso que Ele está pedindo por nós. Ora. Jejue, irmão, vai fazer bem para o seu corpo, vai fazer bem para a sua alma também. Jejue e vamos lutar, porque essa luta já está ganha. É só esperar o tempo certo, que Ele vem e vai nos libertar de uma vez desse corpo de morte. Essa é a mensagem de hoje. Eu peço que todos fiquem em pé para nós fazermos uma oração de encerramento. Depois a nossa irmã Esther vai vir, vai cantar o hino. Vamos orar então, irmãos. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus Cristo, em Sua presença nós estamos agora, Pai eterno, encerrando no término da Tua mensagem, Deus. Essa mensagem que veio nos mostrar qual é a nossa real natureza, Senhor. Essa mensagem veio para abrir os nossos olhos, veio para mostrar o que verdadeiramente está dentro de nós. Ó amado Deus e Pai celestial de toda bondade, nos ajude, Senhor amado, a manter esse inquilino indesejado quieto, Senhor, dentro de nós, ó Pai. Dá a nós força. O Senhor já encheu a gente do Espírito Santo, mas nos ajude, Pai, a reforçar essa luta para que ele fique quieto, Pai, e em silêncio dentro de nós. Por isso estamos aqui, Pai eterno.
buscando a sua orientação, buscando a sua ajuda, Senhor. Nos abençoe em nosso propósito, Pai. Nós te amamos, Deus, em primeiro lugar, ó Pai. E nós almejamos, estamos ansiosos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele nos tire desse corpo de pecado, Senhor Deus. Amado Pai, abençoe os irmãos e as irmãs que aqui estão. Nos guarde no retorno de volta ao nosso lar, ó Pai. Querido Deus, assim, por tudo, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. A mãe Amém. 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 A mãe Esther vai chamar, ela Amém. vai cantar o hino, né? Ela vai cantar o hino e depois a gente encerra. Amém. Alô? Irmãos, abrindo no número 94.